Amados, a paz de Cristo para todos. Dando continuidade ao nosso tema desse último trimestre, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, hoje vamos estar discorrendo a respeito da nossa lição 2, cujo título é Saulo de Tarso, o Perseguidor. Então, amados, vamos falar sobre essa importante fase, né, do apóstolo Paulo, esse que de perseguidor, né, de grande perseguidor da igreja, posteriormente irá se transformar no maior pregador da doutrina evangelística de todos os tempos, né? O apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo, ele é considerado ele veio a ser considerado, né, e hoje é considerado o maior expoente do cristianismo. Mas hoje nós vamos falar de Paulo ou de Saulo, tanto faz, ainda na sua fase de perseguidor. Aqui dando aqueles costumeiros avisos, né, aquelas costumeiras recomendações de que os irmãos não deixem de maneira alguma de lerem a sua revista, de lerem a sua lição, de preferência de forma prévia à aula, né, na igreja, de forma prévia ali ao estudo em sala de aula, porque o que a gente observa é que quando a revista ela deixa para ser lida durante, né, a aula, termina às vezes atrapalhando o próprio entendimento do aluno ali e também do professor que está ali dando a sua aula. E obviamente, amados, como eu sempre friso aqui, esse trabalho, né, a gravação desse vídeo, não tem, em hipótese alguma, pretensão de substituir a escola dominical de maneira alguma, até porque a escola dominical, como a gente sempre repete aqui, ela só se realiza quando o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, aprende ali, né, juntos, em comunhão, a palavra do Senhor. E para você que é novo, né, está vendo pela primeira vez, está chegando aqui nesse canal, se inscreva, né, assista o vídeo e deixe seu like, caso você realmente goste do conteúdo, deixe seu like, porque isso ajuda para que a plataforma venha posteriormente a recomendar esse trabalho, caso alguém pesquise sobre o tema ali na internet, certo? Amados, vamos já para o nosso texto áureo, né, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Esta palavra está lá no livro de Atos, no capítulo 9, e no versículo 1. Amados, respirando ameaça, né? Lucas aqui vai se utilizar dessa metáfora, né? Respirando ainda ameaças e morte, dando assim a ideia, né? Exatamente do que vocês estão vendo aqui, né? Um animal enfurecido que vai para cima de tudo, né? Ali contra o seu oponente, contra o seu adversário, contra o seu inimigo. Então, essa é exatamente a figura que o escritor do livro de Atos, né, no caso o médico Lucas, ele vai fazer aqui de Saulo, né? Na mente dele, possivelmente, quando ele escreveu respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele tinha exatamente uma figura ou exata a essa ou análoga a essa, né? De um animal enfurecido que vai com tudo para cima, né, do outro. No caso, o outro aí seria a igreja. A verdade prática diz assim, que a igreja, ela é uma instituição divina, né? E por isso mesmo, ela vai perdurar até o arrebatamento. Pois, caso contrário, ou seja, caso ela não fosse uma instituição divina, ela já teria acabado, né, ao longo da história, por conta de muitas adversidades, por conta de muitas controvérsias, por conta de muitos escândalos, por conta até mesmo de muitas patifarias, né? A igreja já teria acabado. Mas por que a igreja não acaba? E ao contrário, a igreja cresce, né? Pelo menos em número de instituições, a igreja tem crescido muito, muito nesse século, né, que nós estamos, nesses últimos anos que nós temos presenciado. E por que isso acontece? Porque a igreja, apesar dos pesares, né, apesar até mesmo de seus componentes, e principalmente, apesar de seus componentes, a igreja, ela continua uma instituição firme e forte por sobre a terra, porque ela está alicerçada, né, sobre
o sacrifício de Jesus, sobre a obra de Jesus. Então, eu separei aqui essas três figuras, né, para a gente, assim, ilustrar o que está sendo dito aqui na verdade prática, né? Então, vamos começar aqui, por exemplo, por Diocleciano, né, aquele imperador romano, que foi, né, ele não foi o único, foram muitos imperadores que perseguiram a igreja, mas Diocleciano, ele perseguiu a igreja de uma forma particularmente, assim, implacável, no sentido até de que, posteriormente, ele cunhou uma moeda porque ele achou que realmente tinha ali destruído o cristianismo, né? Tal qual foi a perseguição que esse homem empreendeu contra a igreja, né? Temos aqui também, já na época dos papados, né, podemos citar um dos, né, escandalosos chefes da igreja, né? Estamos aqui falando do Papa Alexandre VI, aquele lá do Tratado de Tordesilhas, que esse homem fez coisas dentro da igreja, fez patifarias dentro da igreja, que talvez o próprio diabo botasse um banquinho e se sentasse para aprender a ser patife com ele, né? Tal qual foi os escândalos que esse homem promoveu, né? Os escárnios que esse homem promoveu ali, de modo a realmente denegrir a Igreja de Cristo, né? A Igreja Católica de então. Citei também aqui o Jimmy Swaggart, né, amado? Esse pastor ainda está vivo. Ali nos anos 80, esse homem foi, talvez depois de Billy Graham, ele tenha sido o maior expoente de pregação do evangelho no mundo, né? E se sucumbiu de uma forma assim tenebrosa, né? Se sucumbiu às drogas, se sucumbiu ali a questão de adultério, tudo. Então foi assim um baque muito grande que principalmente a igreja evangélica norte-americana sofreu ali na batuta, digamos aqui, do Jimmy Swaggart, né? O até então chamado Grande Jimmy Swaggart. Mas esse, irmão, é justamente o problema, né? Quando esses homens que estão à frente do trabalho, né, da obra do evangelho, começam a se sentir grandes e tidos como grandes, é justamente a hora que estão precisando de oração, porque quase sempre essas celebridades, elas se sucumbem ao pecado e a queda é grande e, infelizmente, levam ali muitos fracos, né, com eles, derrubam muitos fracos ali com eles. Amados, o nosso texto bíblico, né, está no livro de Atos, nessas referências que os irmãos estão vendo aqui, e nós vamos discorrer de uma forma mais minuciosa a respeito de cada um deles. Começa dizendo assim: e também Saul consentiu na morte dele. Na morte de quem? Na morte de Estevão. E fez-se aquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Eu já falei a respeito, né, desse episódio, o que foi essa perseguição, quem era Estevão, o grupo que Estevão representava e por que esse grupo atraiu tanto a ira ali de Saulo e outros judaizantes. Por quê? Porque os líderes, né? Estevão era um dos líderes, um dos primeiros líderes ali que foram instituídos na igreja já primitiva, né? Foram constituídos ali pelos apóstolos. Então, Estevão era um dos diáconos, né, estabelecidos ali, um dos 7 diáconos estabelecidos ali. E Estevão, ele era de fala grega, ou seja, ele era um helenista, né, como eu mencionei muito essa palavra helenista num vídeo anterior a esse, né, da lição 1. Então, os helenistas, né, o grupo ali de Estevão e seu grupo, eles tiveram assim, certamente eles tiveram um melhor aclaramento a respeito do que era de fato o evangelho do que até mesmo os apóstolos. Por quê? Os apóstolos, eles continuaram assim, com a visão muito judaizante ainda do evangelho, né? Na verdade, os apóstolos, eles acrescentaram Cristo, né, a Moisés, mas continuaram observando as práticas do judaísmo, né? Os apóstolos, digamos assim, continuaram sendo bons judaizantes, né? Bons praticantes da religião ali judaísta. Então, amados, como eu falei em sala de aula, talvez se a gente pudesse falar
qual seria o posicionamento dos apóstolos, né, dos apóstolos hoje, nós os chamaríamos de adventistas do sétimo dia. Por quê? Os adventistas, eles creem sim em Jesus, né? Jesus é o Filho de Deus, eles creem no sacrifício de Jesus, mas também eles somam ao sacrifício de Jesus a lei. Então, a salvação para um adventista é a lei e Jesus, né? A lei e Jesus. Então, os apóstolos naquela época, Pedro, etc., não nos enganemos, como eu disse, não nos enganemos. Eles continuaram com essa visão de que o evangelho era uma espécie assim de judaísmo, vamos dizer, melhorado, né? E não era nada disso. Então, nós verificamos que o grupo ali dos discípulos de fala grega, né? No caso aí, Estevão, né? E os outros aí, seus colegas ali de diaconato, eles tiveram, vamos dizer assim, essa sacada, né? Essa sacada de que o evangelho não era um judaísmo acrescido de Jesus. Eles disseram, não, a coisa aqui é diferente, não tem uma ligação, não é um continuismo das leis de Moisés. Jesus não é um continuismo aí da lei de Moisés, né? Então, eles começaram a se descolar do judaísmo e começaram a dizer, olha, essa questão de sacrifício em templo, essa questão de sacerdotes, etc e tal, essas leis cerimoniais, não coma isso, não coma aquilo, isso não tem nada a ver com Jesus, não. Aí foi quando eles vão atrair para si a fúria dos Xalias, né? Quem eram os Xalias? Eram aqueles fiscais do judaísmo. Então, nós sabemos que os discípulos, né, os apóstolos mesmo, né, os 12, eles iam ao templo, continuaram indo ao templo, eles ensinavam no templo, eles tinham suas leis cerimoniais ali, eles observavam, não podia se juntar com o incircunciso, todo aquele arcabouço ali da lei, os apóstolos continuaram observando, mas os helenistas não, né? Estevão e seu grupo ali, seus colegas, disseram, não, a gente aqui não é um judaizante, não. O evangelho é uma coisa, o judaísmo é outra. Então, justamente por isso, né, eles vão atrair a perseguição daqueles que eram ferrenhos defensores da lei de Moisés, né? No caso, Saulo era um desses, nós vamos verificar. Aí a leitura bíblica continua dizendo assim, né? Após terem apedrejado Estevão, né, e morto Estevão, Estevão foi enterrado, e Estevão era um homem que tinha ali uma grande simpatia do povo, até porque Estevão, né, se fosse hoje, ele era o ministro da ação social. Então, era ele que cuidava das mesas, distribuía cesta básica, tudo, socorria os necessitados. Então, era um povo ali, ele junto ali da comunidade, principalmente da comunidade ali dos mais pobres, né, era um homem muito bem visto. Então, ali, ele teve realmente ali a sua morte lamentada por muita gente, né? Houve uma comoção realmente ali com a morte de Estevão. Amados, com a morte de Estevão, né, e os judaizantes ali, vendo toda aquela comoção, o povo realmente estava comovido, os judaizantes se sentiram ameaçados, né? E a partir daí começaram uma perseguição ferrenha à igreja, né? Principalmente ao grupo ali, vamos frisar, ao grupo ali de Estevão, né, os helenistas, porque foram os helenistas os primeiros a romperem, de fato, com o judaísmo, né? Então, eles começaram a entrar nas casas, arrancarem as pessoas lá de dentro, né? E prendia todo mundo, porque eles não podiam ensinar aquela mensagem que eles estavam ensinando, dizendo que a graça era independente da lei, eles não podiam nem ouvir, né, uma palavra dessa. Então, começaram a prender aqueles pregadores da graça, e com essa perseguição, ele encerrava realmente ali, prendia em massa ali, tanto homens como mulheres. Por quê? Porque, na verdade, eles estavam perseguindo o caminho, né? E quem era esse caminho? Era Jesus. E por que naquela época os seguidores de Jesus eram chamados os do caminho? Por causa daquela famosa passagem que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né?
aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então, amados, o que acontece? Jesus sempre ensinava que ele era o caminho e que fora dele ninguém chegaria ao Pai, né? E que todos aqueles que chegassem a ele, podia ser judeu, podia ser grego, podia ser qualquer pessoa, né? Então, era esse tipo também de pregação que os judaizantes não aceitavam, né? Essa questão de incircunciso, de pessoa de fora entrando ali no templo para cultuar esse Jesus, de maneira alguma. Um Jesus que dizia que era o caminho, era a verdade, era a vida, que aquele que vinha até ele, de maneira alguma, seria lançado fora, ou seja, um Jesus agregador em hipótese alguma. Ou seja, podia até seguir Jesus, mas primeiro tinha que se circuncidar. Antes de ser um cristão, tinha que ser um bom judeu primeiro. Essa era a visão ali dos judaizantes. Por conta disso, perseguiu essas pessoas, né, que não se atrelavam assim estritamente às leis de Moisés, perseguiu essas pessoas e mandava essas pessoas para a prisão, e muitos certamente ali eram mortos, né, certamente eram mortos. O Saulo, né, na figura ali de um xalia, como eu já disse, de um fiscal da lei, ele era comissionado pelo alto sacerdócio, né, para perseguir aquelas pessoas. Ele tinha uma espécie de carta branca de procuração para perseguir aqueles pregadores da graça. E quando falamos pregadores da graça, eram aquelas pessoas que diziam, né, que o acesso a Deus não se dava pela lei, mas se daria pela graça, se dava pela graça. Era esse tipo de pregação que os judaizantes não podiam suportar, não podiam de maneira alguma permitir, né? Então, Saulo ali recebeu procuração ali do alto sacerdócio para matar, para manietar aqui, para prender e para realmente destruir aquele novo ensino que estava se propagando ali na Palestina. Não só na Palestina, porque ele passou a perseguir até os que tinham fugido da Palestina, ele também foi atrás para matar. E ele dizia, né, o apóstolo Paulo dizia, olha, eu achava que eu estava fazendo bem, que eu devia fazer aquilo, que eu, como um bom judeu, como um bom seguidor da lei de Moisés, eu devia fazer aquilo. Né? O apóstolo Paulo dizia, olha, eu não fazia aquilo porque eu era um perverso, não, porque eu era um sádico, que eu queria me aproveitar de um poder que eu tinha para ver o sofrimento do outro, não. Eu achava que estava fazendo o que era certo, eu achava que estava fazendo um serviço para Deus, né? Era o que Saulo dizia. Amados, bem semelhante às vezes que a gente vê, né, esses grupos terroristas ali do Oriente Médio principalmente, eles acharem que aquelas carnificinas que eles promovem, na verdade, estão defendendo o nome de Deus, né? O apóstolo Paulo tinha um pensamento assim bem parecido. Amados, o apóstolo Paulo continua dizendo, né, que quando essas pessoas eram pegas, né, e eram levadas ali para serem julgadas, ele dava o voto pela morte dessas pessoas. Por conta disso, a gente acha, não temos certeza, né, que talvez o apóstolo Paulo pudesse pertencer ao Sinédrio, pudesse ser membro do Sinédrio, né, já que ele dava voto, se esse voto aí for o voto no sentido ali de bater martelo, né, de dar realmente o parecer dele favorável ou contra determinada questão, então sim, ele fazia parte do Sinédrio. Porém, a gente não pode afirmar com todas as letras de que ele fazia parte do Sinédrio. E se ele fazia parte do Sinédrio, ele era casado, né? Eu até falei em sala de aula na última vez, que há um livro, né, chamado História Eclesiástica, do bispo Eusébio de Cesareia, que ele afirma com todas as letras que o apóstolo Paulo era casado, embora, amados, né, pela Bíblia, né, o parecer assim seja mais favorável a dizer que o apóstolo Paulo não era casado. Mas, enfim, isso aí não é questão, vamos dizer assim, central da nossa fé. E aí continua, né, continua aí o texto bíblico dizendo, o apóstolo Paulo dizendo, olha, e por muitas vezes eu castiguei, eu ia em todas as sinagogas, ou seja, ele era um fiscal ali do ensino, né, o tal do xalia, como eu já falei, um fiscal do ensino. Então, eu ia verificar, e se eu achasse alguém pregando lá alguma coisa que não era estritamente a lei de Moisés, eu arrastava eles de lá, eu perseguia eles, até os que tinham fugido para o estrangeiro, eu ia atrás, como foi o caso de Damasco, né? O apóstolo Paulo estava em Damasco, quando cai do cavalo e tal, ele estava em Damasco justamente para começar uma perseguição ali,
para pegar aqueles helenistas que tinham fugido ali da Palestina e tinham ido ali para o estrangeiro, em Damasco, ele ia empreender ali uma grande perseguição. Então, amados, ele continua aqui dizendo ainda, né, deixa eu só voltar mais um pouquinho aqui, que ele vai nessas cidades estranhas, realmente para perseguir, né, aonde ele tivesse notícia que tinha ali alguém pregando o evangelho da graça, ele ia perseguir, para trazer preso para Jerusalém, e ali certamente serem mortos, né, como blasfemos, ou seja, mortos por apedrejamento. E aí, amados, lembrando, né, ressaltando aqui, melhor dizendo, que o objetivo dessa lição, ele não é outro senão conscientizar a respeito do problema da perseguição, né, da perseguição da igreja desde sempre. Essa perseguição foi desde sempre e que essa perseguição ela continua e permanece, né, até os dias de hoje. Nós temos realmente notícias, né, infelizmente, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, no mundo inteiro, perseguição e em alguns lugares do mundo até mesmo morte para aquele que prega o evangelho de Jesus. Essa situação da perseguição aos cristãos, né, nos dias de hoje, até mesmo nos dias de hoje, permanece e continua nos dias de hoje. Amados, esses dados aqui dessa revista Exame, esses dados são de 2018, diz, né, que 1 em cada 12 cristãos no mundo sofre perseguição por conta de sua religião. E que só no ano passado, né, no caso aqui em 2017, 3.000 cristãos foram mortos, né, por conta de praticarem o cristianismo. E mais de 700 igrejas, né, tinham sido depredadas naquele ano. É lógico que hoje nós sabemos, né, que esse número aqui está muito mais incrementado, né, no ano de 2020, agora até em 2021, a gente viu assim grande perseguição, derrubando templos assim, em várias partes do mundo, derrubando templos dos cristãos e uma perseguição muito grande à religião cristã, Outra coisa, amados, interessante, né, que nós devemos verificar, é que hoje já há, inclusive, um ranking, né, dos 10 países mais perigosos, né, para alguém se declarar cristão, para alguém pregar o cristianismo. Em primeiro lugar, né, a Coreia do Norte, né, que desse bem conhecido aqui, Kim, não sei o que, o nome dele lá, mas a figura bem conhecida. Então, na Coreia do Norte, ele não permite, né, o governo não permite, em hipótese alguma, a presença de cristãos e muito menos, né, que alguém ali pregue o cristianismo. E assim se segue, né, Afeganistão, Somália, Sudão, Paquistão, etc, etc. Ou seja, esses países aqui, via de regra, se alguém for pego, né, pregando o cristianismo, é pena de morte, né, eles são mortos, são ali trucidados, né, nesses países. Alguns, essa pena de morte, ela é declarada, outros países são velados, né, são veladas aí essas penas de morte, mas elas acontecem, né, e acontecem, amados, todos os dias, né, todos os dias tem cristãos aí no mundo inteiro sendo mortos por conta de professar Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, esse aqui é o aeroporto da Indonésia, né, da capital da Indonésia, Jakarta, né, capital da Indonésia. Então, quando vocês chegam lá, né, quando a pessoa chega lá, tem essa placa aqui imensa, né, logo na entrada, né. Tá aqui escrito em javanês, obviamente que a maioria não vai saber o que está escrito aqui, eu também não sei, mas aqui dá para ler o que é, né. Aqui está escrito, bem-vindo a Jakarta, pena de morte para traficantes de drogas. Ou seja, logo na entrada, né, já está avisando aqui que traficante de droga aqui tem pena de morte. Se for pego na bagagem aqui alguém trazendo droga, é a pena de morte. Vocês estão lembrados daquele brasileiro que foi executado, salvo engano, em 2016, uma coisa assim, né, um brasileiro que estava lá e foi executado, embora a presidente aqui da época, a Dilma Rousseff, tenha apelado, tenha pedido, mas não teve jeito, né, eles mataram o brasileiro que foi pego lá com droga, me parece que dentro de uma asa delta, né? Então, lá há pena de morte para traficantes de droga. Só que tem outra pena de morte que não está escrito aqui, mas todo mundo lá conhece, ó, todo mundo conhece. Então, na Indonésia, a pena de morte para quem trafica droga e para quem prega o evangelho. Se for pego lá alguém pregando
o evangelho, pregando o cristianismo, a morte é certa, né? Não está escrito aqui, mas é uma lei não escrita e que todo mundo segue lá. Pena de morte para aquele que prega o cristianismo, na Indonésia. Amados, a introdução da lição diz assim, né? Que Saulo de Tarso era um homem que tinha um prestígio cultural, né, muito grande entre os judeus, ou seja, era um grande sábio, era um homem que tinha uma cultura muito vasta, né? Era um homem que tinha realmente ali um arcabouço de conhecimento judeu, de conhecimento filosófico, de conhecimento grego, né, o filosófico grego. Então, por conta disso mesmo, ele tinha estudado ali, possivelmente toda a sua infância e a sua mocidade, tinha estudado ali em Jerusalém, aos pés do grande Gamaliel. Então, ele era um aluno brilhante e tudo. Então, por conta disso mesmo, né, Saulo, ele ou era um membro do Sinédrio, um membro mesmo, ou alguém com muita influência e que gozava de muito respeito ali, né, entre os membros do Sinédrio, de tal modo que ele ganhou essa tal carta branca para em nome ali das autoridades, né, das autoridades religiosas, empreender uma implacável perseguição ali contra a igreja. E é isso justamente que nós vamos estudar nessa lição. Amados, ele é chamado de fariseu zeloso, né? O que era um fariseu zeloso? O fariseu zeloso, né? O fariseu, nós sabemos que era aquela casta, né? Aquele segmento dentro do judaísmo que dava muito ênfase, né? Dava muita ênfase à tradição oral. Ele era um zeloso das tradições dos anciões. Que tradições eram essas, né? Eram as leis não escritas. Era a tradição, como o próprio nome diz. Dentro desse grupo dos fariseus, tinha uma outra vertente, que também era chamado fariseu, eram também fariseus, mas eram mais dados assim à tradição escrita, né? E esses aí eram os escribas, né? Que seriam, nos dias de hoje, os advogados, né? Os advogados eram dentro desse grupo fariseu. Mas os fariseus mesmo, os chamados fariseus, né? Esse grupo chamado fariseu, já que o outro eram conhecidos por escribas, esses fariseus, por darem muito valor às tradições dos anciões, e que tradições eram essas, né? Era aquilo que se chamava de mandamentos, eles criaram algo que se chamava mandamentos preventivos, ou seja, eles aumentavam, né? A lei dizia uma coisa aqui, a lei de Moisés dizia uma coisa aqui, e eles aumentavam o que a lei de Moisés dizia. Os escribas não, os escribas se atinham à letra da lei. Já o fariseu, que era adepto da tradição, então ele achava por bem, né, acrescentar, e eles acrescentavam muito. Para vocês terem uma ideia, a questão do sábado, né, de não trabalhar no sábado, eles acrescentaram tipo mais 39 mandamentos preventivos só para falar dessa proibição de trabalhar no sábado. Então, vamos ver que mandamentos preventivos eram esses, né? Eu vou pegar até o exemplo que eu vi de um pastor, que ele disse o seguinte: vamos imaginar que naquela época tivesse um mandamento dizendo que as pessoas não podiam, tomar banho de piscina, né? Tomar banho de piscina. Então, o que um fariseu ia fazer? Ele ia aumentar, ele ia criar uns mandamentos preventivos. Daí a pouco ele ia dizer que, tipo assim, uma vez que as piscinas sempre estavam no terreno do fundo da casa, então agora era proibido botar o pé no terreno do fundo. Mais ou menos isso, né? Então, eles acrescentavam, né? O próprio Jesus vai falar que eles colocavam essas cargas adicionais em cima do mandamento, se atendo a tradições de homens, né? Vocês estão lembrados. Aliás, eu até coloquei aqui, né, o que é você aumentar a fala do outro, né? É até uma técnica, né, chamada técnica do espantalho, que é justamente fazer essa ampliação indevida para matar o argumento do outro, né? Para sufocar o argumento do outro. Então, o que aconteceu é que esses fariseus, eles sufocavam realmente as pessoas, acrescentando, né? Botando esses espantalhos aí na lei de Moisés. A lei de Moisés já era uma lei dura, sim, e eles botavam muito mais dureza em cima, né? A esse respeito aqui, nós vamos ver, né, que o próprio Jesus falou
que esse pessoal, essas pessoas, né, que se diziam muito zelosas da lei, muito religiosas, era vã a adoração deles, a honra deles. Por quê? Porque eles ensinaram a doutrina que era um mandamento de homem. Mandamento de homem, né? O próprio apóstolo Paulo, lá na frente, né, escrevendo para essa carta pastoral aqui, ele vai dizer, olha, continua andando aí adeptos, né, de mandamentos de homem, ensinando mandamentos de homem, e por conta disso mesmo se desviando da verdade. Então, amados, é muito perigoso quando alguém acrescenta, né? Quando alguém diminui ou quando se acrescenta algo, ali a palavra de Deus, realmente é maldição e é uma maldição circular, porque é tanto maldito o que acrescenta, porque ele vai terminar fazendo com que as outras pessoas também incorram em maldição, uma vez que estarão ali fora, né, fora do mandamento de Deus, fora da doutrina de Deus, e vão se ater a fábulas e a mandamentos de homens. Saulo, amados, Saulo, né, esse perseguidor implacável, ele era um fariseu fanático, né, fanático ali pela tradição dos antigos, né, e aí ele colocou algo no coração dele. O que era? Era destruir a fé cristã. Então ele não mediu esforços, ele não mediu consequências, ele não media nada. Ele queria era destruir, né, destruir a religião cristã, porque ele supunha que a religião cristã se opunha à lei de Moisés e, consequentemente, se opunha ao próprio Deus de Israel. Esse era o pensamento de Saulo, perseguidor. Então, amados, o que acontece? Por conta disso, ele empreendia ali uma grande violência, até mesmo para intimidar, né, os que vissem a maneira violenta como ele tratava as pessoas que professavam a fé em Jesus. Então, ele fazia questão ali de mostrar, né, a olhos vistos mesmo, uma violência exacerbada e não atender de maneira alguma aos apelos que eram feitos, né, para ele diminuir aquela agressão contra aquelas pessoas, as próprias súplicas daqueles que estavam sendo ali agredidos, tudo. Ele não tinha qualquer compaixão para com aquelas pessoas. Ele era realmente uma fera implacável, né, em cima ali da sua presa. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, como eu disse anteriormente, ele acreditava piamente. Ele fazia aquilo de coração, né? Ele achava que ele estava certo, né? Ele fazia aquilo, ou seja, ele era uma pessoa que estava sinceramente equivocada, né? Embora ele tivesse equivocado, mas ele acreditava que ele estava fazendo certo, né? Então, por conta disso, ele usava meios legais. Quais eram os meios legais? Pegava, né, as cartas, primeiro ele pegava as cartas, ele tinha ali o mandado, vamos dizer assim, né? E ele verificava ali dentro da lei se aquela pessoa, se aquele cristão tinha infringido a lei de Moisés. E é lógico que tinha, né? Tinha. Por quê? Porque um cristão, por exemplo, não tinha se circuncidado. E isso aí já era o suficiente para ele empreender a perseguição e, posteriormente, dar o voto ali pela morte daquela pessoa. Então, amados, mais uma vez a figura dele aqui, ele era mais ou menos esse animal aqui, quando ele via alguém pregando sobre Jesus, ele pregando sobre a graça, ele partia para cima da pessoa com a fúria que esse animal aqui está demonstrando, né? Por isso ele era um exterminador. E detalhe, amados, ele não poupava ninguém. Se fosse quem fosse, ele acossava realmente ali a perseguição, até que ele visse o seu intento ali cumprido, ou seja, aquela pessoa manietada, presa e levada ali para um julgamento que, como eu disse já e repito, quase sempre, ou sempre mesmo, resultava em morte por apedrejamento, já que a pessoa era tida como uma blasfema. Outra coisa, por que ele não aceitava a pregação, por exemplo, que Jesus era o Messias? Ele não podia aceitar. Ora, lá em Deuteronômio 21, versículo 23, dizia que qualquer um que fosse pendurado no madeiro era maldito de Deus. Então, na cabeça ali de Saulo, né, pela lógica humana, como que um maldito de Deus podia ser o Messias enviado por Deus? Já que Jesus tinha sido, sim, pendurado no madeiro, tinha sido, sim, pendurado na cruz. Então, isso para ele era um escândalo, né? Para um judeu ali era um escândalo. Continua sendo um escândalo até hoje, né? Até hoje os judeus não aceitam que Jesus era o Messias, justamente porque ele foi morto. Para vocês terem uma ideia, amados, esses dias, né?
Para quem está aqui no DF, para quem está aqui no Gama especificamente, sabe o lugar que eu estou falando, e os que estão de fora eu vou dar aqui maiores informações. Então, esse vídeo está sendo gravado aqui no Gama, uma cidade aqui do Distrito Federal, e aqui tem um hospital chamado Maria Auxiliadora, né? Aliás, hoje ele se chama Santa Lúcia, mas é conhecido como Hospital Maria Auxiliadora. Então, esses dias, de uns 15 dias, eu estava lá, eu estava acompanhando uma pessoa que estava enferma lá, e daí a pouco chegou uma nora, né, dessa pessoa, que estava também acompanhando outra pessoa que estava internada lá. Aí ela dizendo, né, que havia um prognóstico muito, muito difícil a respeito de uma pessoa lá, né, e a igreja estava orando tudo, e aí quando saiu o diagnóstico, a pessoa não estava, né, não era nada grave. A pessoa tinha sido aquele pensamento que os médicos tinham tido a respeito da doença, terminou não se confirmando, né. Então a irmã ficou muito feliz e começou a glorificar Jesus, né. Aí o médico se virou para ela e falou assim: esse Jesus aí que você está falando, esse Jesus aí, ele não é de nada, porque ele não foi capaz de livrar nem a si mesmo, ele morreu pela mão do homem. Olha só, ou seja, aquele pensamento de Saulo, né, pensamento dos judeus, né, pensamento dos escarnecedores de modo geral, que não aceitam, né, Jesus como Filho de Deus, Jesus como autor e consumador da nossa salvação, é o mesmo pensamento, né? Então, a mesma coisa que esse médico disse lá para essa mulher, foi justamente aqui o que Paulo pensava naquela época, né? O perseguidor pensava naquela época. Então, amados, por quê? Né? Logo depois, o próprio Paulo vai pregar, ele vai entender o que foi Jesus no madeiro aqui, e o que era essa maldição de Deus aqui, o que era ser maldito de Deus, né? Nós verificamos na questão aqui da serpente, né, que foi levantada no deserto. Essa serpente representava o mal aqui, representava o pecado, representava a rebeldia humana, tudo. E Jesus, ele teve por sobre si, foi jogado por sobre ele aqui essa serpente, né? Jesus recebeu em si essa serpente, tudo aquilo que essa serpente representava, o veneno dessa serpente estava aqui nele, né? Então, por conta disso mesmo, ele foi feito o maldito de Deus, para que nós fôssemos feitos, né? Para que pela maldição de Jesus aqui, perante aos céus, pudesse vir nossa salvação. Por quê? Porque foi justamente porque ele foi, vamos dizer assim, vamos usar essa metáfora, né? Porque ele foi aqui picado por essa serpente aqui. Ele recebeu em si o pecado do mundo, representado nessa serpente aqui. Essa serpente aqui era eu, era você, era toda a humanidade estava aqui, né? Então, Jesus recebeu em si essa serpente, que éramos nós, né? Era o pecado, era a rebeldia do mundo. Então, ele recebeu essa serpente em si aqui, e ele sobreviveu a essa serpente. Ele sobreviveu a essa serpente. Então, por isso mesmo, né? Hoje nós sobrevivemos, apesar de sermos ainda, né? Sermos ainda pecadores, de uma certa forma, sermos ainda essa serpente, né? Mas não ficaremos dentro da cova. Por quê? Porque o sangue de Jesus, né, cobre essa serpente que está aqui, que é eu, que é você. Então, ao invés de hoje sermos malditos de Deus, como éramos todos, hoje nós somos benditos de Deus, por conta do sangue de Jesus que nos cobre aqui. Por conta dessa obra aqui, hoje nós, apesar de continuarmos sendo isso aqui, ó, ninguém se engane não, né? Continuarmos sendo isso aqui, porém, contudo, todavia, não somos mais escravos disso aqui, ó. Por quê? Porque por sobre nós tem um sangue aqui, né? Tem um sangue aqui que nos transforma em nova criatura, semelhante a Cristo, e por isso mesmo somos nova criatura, apesar dessa constituição humana que ainda sobrevive. Amém, irmãos? Exatamente isso. Então, Jesus assumiu a maldição da lei, né? Isso aqui era a maldição da lei, e por isso mesmo nos livrou dessa maldição, como está lá no livro de Gálatas.
Amados, o que acontece, né? O que foi, ainda voltando aqui a Estevão. E a gente está sempre citando Estevão, porque Estevão ele foi o primeiro mártir do cristianismo. A primeira pessoa que morreu por pregar a obra de Jesus foi Estevão, né? Então, o que acontece? A Bíblia diz, né, que Estevão era um homem de grande argumentação, era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento de Deus, era um homem entusiasmado para pregar as boas novas. Então, e os argumentos que ele usava, as pessoas, por questões assim, por meios racionais, não conseguiam calar Estevão, né? Nem mesmo o próprio Saulo, que era uma enciclopédia ambulante ali do judaísmo, não conseguia calar Estevão. E esse Estevão, amados, ele fez sim, ele vai se destacar profundamente ali na pregação do evangelho, como posteriormente um companheiro dele por nome Filipe, né, que era outro diácono, também de fala e de nome grego, vai se destacar na pregação ali do evangelho da graça. Então, amados, o que acontece? Houve uma oposição ali, né? Estevão versus os judaizantes, do qual Saulo era ali um representante também, e por Estevão estar cheio do Espírito Santo, como eu acabei de dizer, eles não conseguiram, vamos dizer assim, vencer Estevão no debate, né? E já que não conseguiram vencer Estevão no debate, por quê? Porque Estevão conhecia profundamente a história e a lei de Moisés, conhecia todo aquele caminho desde a época lá de Abraão. Durante ali o discurso de Estevão demonstrou que não era um ignorante do judaísmo, que ele conhecia o judaísmo. E outra coisa, ele trouxe todo aquele histórico, aquele compêndio histórico, né, do desenvolver da lei de Moisés, tudo, os fatos, e ele mostrou que tudo aquilo ali apontava para Jesus e que tinha se realizado em Jesus, né? E aí não conseguiram, né, pelos argumentos, derrubarem Estevão, né? Então vão derrubar Estevão por outro meio, pelo da truculência, né? Então o que acontece? Por quê? Porque embora tivesse, como eu disse, um Saulo ali, com muito conhecimento, mas o conhecimento de Estevão vinha do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, que fazia com que esse homem falasse coisas que aquele povo ficava sem saber como retrucar. E quando não se sabe o que retrucar, não se sabe como retrucar, a pessoa parte para a violência, né? Que foi o que aconteceu. Como eles não conseguiram vencer Estevão no debate, né? Porque Estevão realmente tinha argumentos, aliás, ele é até chamado aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, Estevão aqui, olha aqui, ó, uma das qualidades de Estevão aqui, arguto. O que é arguto? É uma pessoa que tem argumentos, amados, incontestáveis, né? Argumentos retos, diretos, né? Que o oponente ali não sabe não tem como defender, é indefensável. Então, por conta disso mesmo, eles vão partir para a violência e vão apedrejar, né? Vão matar Estevão sob a desculpa, né? A acusação de que ele era um blasfemo. Então, Estevão morreu apedrejado. Após a morte de Estevão, amados, a igreja, né, vai ser duramente perseguida, os companheiros de Estevão, e todos aqueles que pregavam o evangelho da graça, lembrando que os apóstolos não pregavam o evangelho da graça, Pedro, né, Tiago, João, não pregavam o evangelho da graça. Quem pregou o evangelho da graça foi, num primeiro momento, os helenistas, né, aqueles 7 diáconos lá da igreja. E depois o apóstolo Paulo vai realmente levar o evangelho da graça aos confins da terra, mas, num primeiro momento, todos esses helenistas, eles tiveram que fugir. Quem era helenista nesse contexto aí? Eram aqueles que pregavam o evangelho da graça, eram aqueles que diziam que Jesus não era vamos dizer assim, mais um ingrediente no sopão de Moisés. Então todos esses que diziam isso, eram chamados ali blasfemos e opositores à lei de Moisés, opositores à lei de Deus, e por isso mesmo tinham que fugir, ou então morriam ali na mão de Saulo e de seus ali, aquelas pessoas que estavam junto com ele ali apoiando aquela perseguição. Então, amados, isso é chamada de a diáspora helenista, ou seja, todos esses que pregavam esse evangelho da graça tinham que correr dali, porque senão seriam mortos. Só que, num primeiro momento, isso funcionou, mas logo depois a gente vai ver que só fugir da Palestina não garantia que esses helenistas
permanecessem vivos, né? Então, amados, o que é que acontece? Essa perseguição contra a igreja de Cristo, né, contra a igreja de Cristo, podemos, assim, a gente não pode desassociar, às vezes estamos falando de Estevão, algo há 2000 anos atrás, e a gente achar que isso não está acontecendo hoje, continua acontecendo idêntico hoje, né, idêntico hoje, talvez até de forma pior, né. A gente sabe, por exemplo, que países, né, de política comunista e os muçulmanos, né, o Islã, eles não toleram de maneira alguma o cristianismo na terra. Alguns de forma declarada e outros de forma velada, mas a verdade é que o cristianismo é duramente combatido em qualquer país comunista ou em qualquer país muçulmano, né? Essas ideologias político-religiosas, elas não permitem de maneira alguma que em seus territórios haja, por exemplo, crentes, missionários cristãos, quase sempre a pena é de morte, né? E num primeiro momento, se não for de morte, mas eles terminam arrumando uma desculpa para matar eles dentro da prisão, né? Então, termina assim, sendo pena de morte nesses países para qualquer um que se empreenda ali a pregar o evangelho da graça e a pregar Jesus Cristo. Então, amados, o que é que acontece? Esses países, e alguns são comunistas e são também islâmicos, né? Juntam as duas coisas. Então, a perseguição é muito ferrenha, Nós precisamos realmente orar por esses irmãos que estão nessas localidades, né? E principalmente, amados, também, né? Depois eu vou reiterar, nós aqui que vivemos em países como o Brasil, que há uma tolerância religiosa, não totalmente, mas ainda há uma tolerância religiosa, a gente tem que ter muito cuidado, né, com o nosso voto nas urnas, né? Amados, olha, apoiar partidos de esquerda, né? Aí você pode dizer assim, Marrose, também você está exagerando, partido de esquerda também não é assim como você está dizendo, não chega a ser, por exemplo, uma Coreia do Norte, né? Amados, tudo bem, no primeiro momento não é, mas não se iluda, com o passar do tempo, a tendência é que eles cheguem nisso aqui, e quando chega nisso aqui, a primeira perseguição que eles vão empreender é contra Jesus e contra a igreja. Não se iludam. Aliás, o que acontece? Ainda voltando um pouco ali para Saulo, né? Voltando para Saulo, essa questão dele estava na sinagoga, verificando quais eram os ensinos que estavam sendo ditos lá, quem eram as pessoas que estavam entrando lá. Jesus, né, um pouco antes, já tinha vaticinado, né, que isso acontecia, né? Jesus falou aqui em João 16, versículo 2, que expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Isso aqui se encaixa justamente aqui com Saulo, ó. Qualquer um que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Encaixa, irmão, como uma luva ao nosso personagem, né, Saulo de Tarso. Outra coisa, amados, quando um sistema, né, se volta contra a igreja, um sistema político, um sistema ideológico, um sistema acadêmico, né, começa a se voltar contra a igreja. Sistema político já envolve tudo isso que eu acabei de falar. Então, assim, tem vários tipos de perseguição, torturas, os métodos se diferenciam, alguns são declarados, outros são mais velados, e não só métodos físicos, como também violência psicológica, né, para perseguir, para fazer a pessoa desistir ali da sua fé, né? Então, o apóstolo Paulo, ele fazia isso. Quando ele não conseguia, né, vamos dizer assim, por conta de suplícios físicos, ele empreendia tortura psicológica, ameaçar os filhos, ameaçar a mulher, que era justamente para ver se a pessoa voltava atrás e blasfemava o nome de Jesus Cristo. Amados, outra coisa, vamos lembrar, né, que apesar de ter havido toda essa perseguição que houve, né, naquela época, na época ali de Saulo, muitos cristãos permaneceram firmes, como hoje muitos permanecem firmes, apesar de idênticas ou piores perseguições, né? Muitos hoje, né, estão sofrendo, muitos hoje são dizimados, famílias dizimadas, a família perseguida, mas eles não negam o nome de Jesus,
naquela época também aconteceu muito isso. Muitos discípulos ali, muitos crentes eram perseguidos, eram açoitados, eram escorraçados, eram presos, mas eles não blasfemavam o nome de Jesus. Ou seja, um grande testemunho que já se dava ali desde os primórdios do cristianismo. Amados, trazendo para os nossos dias de hoje também, né? Falando aqui de uns 100 anos atrás para cá, por exemplo, quando houve no Brasil, no mundo inteiro, mas vamos falar particularmente aqui do Brasil, né? O movimento pentecostal. O movimento pentecostal, amados, né? Do qual a Assembleia de Deus é a maior representante, né? O que acontece? As denominações tradicionais, né? Tipo batista, tipo assim, presbiterianos, né? E outros, já estavam aqui no Brasil, é verdade. Só que essas denominações, elas não têm assim, embora também façam missões, pregam o evangelho, mas a verdade é que a Assembleia de Deus, quando ela chega, né, quando ela chegou aqui no Brasil, ela vai realmente entrar naqueles lugares aonde, por exemplo, a Igreja Batista não entrava, aonde uma presbiteriana não entrava. Então, naqueles rincões, chamados assim, naqueles interiorzinhos, naqueles lugares onde o Judas tinha perdido as botas, era justamente ali dentro das matas, né, atravessando em barcos e tudo, aquelas comunidades ribeirinhas ali. A Assembleia de Deus entra com tudo realmente para evangelizar, né? O movimento pentecostal, esse movimento que dá muita ênfase na missão, em pregar o evangelho, em expandir o evangelho. Então, assim, a Assembleia de Deus, quando ela entra aqui no Brasil, amados, a perseguição foi muito grande, né? Foi muito grande. E quando eu digo foi, não quer dizer que não seja mais não, né? Hoje diminuiu, mas ainda há, sim, bastante perseguição, principalmente em lugares aonde hoje, por exemplo, o catolicismo, né, ainda é predominante, e muitas das vezes tem vários lugares onde o catolicismo é predominante, sim, a maioria dos lugares o catolicismo é predominante, sim. Então, assim, ainda há muita perseguição para que um obreiro chegue em determinado local, em determinado lugar, povoado ali, e abra uma Assembleia de Deus. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei essa foto aqui é minha, né, do meu arquivo. Então, assim, esse pastor aqui, ele se chama Hernandes, né, pastor Hernandes, e ele é aqui de uma comunidade aqui perto do setor sul do Gama, chamado Eldorado. E, aliás, esse dia aqui foi o dia que eles estavam colocando a Bíblia aqui, né, enterrando a Bíblia, porque aqui ia ser feita uma congregação da Assembleia de Deus, e de fato foi feito, está hoje lá, e é uma benção, e a minha mãe congrega lá, e inclusive o primeiro pastor aqui, ele era irmão, ele é irmão da nossa irmã Tânia, da professora Tânia, realmente um homem de Deus que fez um grande trabalho ali, deixou um legado ali muito grandioso, de modo que hoje aquela igreja presta ali um relevante serviço espiritual e social naquela comunidade do Eldorado. Mas ele me contou, né, que ele estava aqui próximo aqui ao Goiás, aqui na região do Goiás, e que ele chegou lá e estava lá, ele é pedreiro, então ele estava sentando os tijolos lá no terreno dele lá, para abrir uma congregação. Quando o padre, né, chegou lá, o padre chegou e falou assim, o que é que você está fazendo aí? Que construção é essa? Ele disse, isso aqui é uma igreja, isso aqui é uma Assembleia de Deus. Ele disse, você não vai abrir a igreja aqui, coisa nenhuma, que aqui já tem uma igreja. Aqui já tem uma igreja e aqui já tem um sacerdote, aqui você não vai abrir essa igreja, não. Aí foi quando, né, ele achou que o pastor não sabia de nada, era um bestinha, o pastor falou assim, eu vou abrir sim, porque eu sou um cidadão brasileiro e a Constituição diz que nesse país há liberdade de culto, né? Aí foi quando o padre, né, saiu, mas mesmo assim ele ainda continua a sofrer muita perseguição, a sofrer ali muitos revés, né, por conta dessa obra que ele estava fazendo ali, mas é assim que acontece, amados. A Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, particularmente a Assembleia de Deus, ela tem sido assim um verdadeiro trator, vamos dizer assim, levando por cima de pau e pedra, como diz o outro, para levar o evangelho para todo lugar aqui desse nosso Brasil e, por que não dizer, até mesmo do mundo, né? Do mundo mesmo, em todo o mundo, a Assembleia de Deus, embora as denominações neopentecostais hoje também tenham feito grande trabalho nesse sentido. Vamos lembrar aqui, né, amados, os nossos pioneiros, esses aqui foram os pioneiros da Assembleia de Deus, eles vão fundar a Assembleia de Deus aqui no Brasil em 1910, ali
em Belém do Pará. Então, esses foram, vamos dizer assim, os pais, né, os pioneiros que começaram a obra pentecostal aqui no Brasil, na Assembleia de Deus Missão, ali em Belém do Pará. Então, hoje a Assembleia de Deus ela está em todo o Brasil. No censo de 1980, era bem interessante, né, a pesquisa Gallup, na época, revelou o seguinte, que em todo município brasileiro, né, em todo município brasileiro, duas instituições se encontravam naquela época, um Bradesco e uma Assembleia de Deus. Então, daí é porque o trabalho desses missionários realmente encontrou uma terra fértil aqui para desenvolver a mensagem gloriosa da salvação em Cristo Jesus. Amados, o subsídio missiológico, né, eu já mencionei anteriormente, que em países comunistas, em países muçulmanos, o cristianismo tem sofrido grandiosíssima perseguição, muita perseguição, países comunistas, grande perseguição. Por quê? Porque nesses países totalitários, esses países comunistas, geralmente eles têm a figura do líder, né, como uma espécie de Deus. Então, eles não aceitam, né, que alguém venha reverenciar um outro Deus que não seja a própria liderança deles, né? A gente pode mencionar, por exemplo, Che Guevara, um desses ícones aí do comunismo, e a gente vê que realmente essas pessoas, elas ficam assim muito propensas realmente a adorar a criatura, ter aquela criatura ali como um salvador. Ora, se eles adoram, né, um determinado salvador, uma determinada pessoa, obviamente que esses regimes vão se opor, né, a qualquer pensamento que diga que uma figura dessa não pode ser adorada, que há um maior do que esse aqui. Daí porque, amados, o perigo, por exemplo, de se promover partidos de esquerda no poder. Então, o que acontece? Esses países aqui, mencionando novamente, né, países comunistas, países muçulmanos, ou às vezes as duas coisas juntas, sempre que isso acontece, amados, pode ter certeza, sempre que eles se estabelecem, as primeiras vítimas, via de regra, são os adeptos do cristianismo. Então, tem algumas nações hoje que nós sabemos, né, que por conta de relações comerciais, tipo a China, né, a China não declara, ela não vai declarar lá nos seus estatutos que persegue cristão, já que, por exemplo, o Brasil é o principal parceiro comercial dela. Então, não está escrito, mas não tenha dúvida, na China, há grande perseguição aos cristãos. Embora a igreja cristã esteja crescendo muito na China, mas crescendo dentro da clandestinidade, dentro da coragem daqueles que se propõem a seguir Jesus e a doutrina evangelística. Porque quando são descobertos, amados, os reveses são muitíssimo enormes, né? Para essas pessoas que, sim, testemunham da sua fé ali perante as autoridades que são cristãs e seguem Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Então, amados, vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado com o nosso voto, vamos ter cuidado com aquilo que nós pregamos nas nossas igrejas, vamos ter cuidado com o relativismo cristão, vamos ter cuidado com o relativismo da nossa doutrina, com o nosso relativismo político, vamos ter cuidado. Por quê? Porque isso aqui acontece com o cristão, aonde se estabelece regimes totalitários, do qual o comunismo é o seu maior expoente. Tenhamos cuidado, pensemos direitinho antes de colocar ali, apertar o verde ali nas telas dos nossos votos, né, na urna eletrônica. Vamos ter cuidado. A conclusão, amados, vamos voltar, né, ao início. Amados, se a igreja ela fosse uma mera organização humana, ela já teria acabado, né? Pode ter certeza que já teria acabado. Por conta de perseguições ferrenhas, por conta de patifarias tremendas, né? Por conta de escândalos, né, como o Jimmy Swaggart, esse aqui, o J.A., que até pouco tempo era uma estrela aí, por exemplo, do Gideon missionário, ele estava lá, né? E, aliás, muito cuidado com essas celebridades gospel, né? Esse aqui, Samuel Mariano, mais um, entendeu? Representante desses escândalos que contribui para que muitos fracos caiam da sua fé, porque não estão ali por Jesus, mas estão por conta de um líder, por conta de um cantor, de um pregador. Cuidado, cuidado. Os nossos olhos têm que estar em Jesus,
Os nossos olhos têm que estar em Jesus, não tem que estar em pastor, não tem que estar em cantores, em celebridades, não. O crente, ele não tem celebridade, o crente tem um Deus, Pai de nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo e só. E também, amados, estejamos preparados, né? Para mesmo diante de terríveis perseguições, que possamos manter a nossa fé, que possamos testemunhar, né, a nossa crença e não arredar o pé 1 milímetro do Evangelho Salvador e Libertador de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde no nome santo e glorioso de Jesus. Amém.